Graça e a paz de Cristo, que Deus abençoe a todos grandiosamente e que o Espírito Santo continue operando em seus corações, nas suas vidas, em busca do alvo maior para nós, que é buscarmos, vivermos o avivamento, a presença de Deus constante e profunda em nós. Hoje nós estamos na aula 13, 13ª aula, a última aula hoje, tá bom, amados? Estamos terminando hoje mais uma obra, essa obra aqui, Retorno à Santidade. Aconselho você, líderes, aconselho você, irmãos que estão nos vendo aqui, a trazer esses recursos, essas literaturas para a sua igreja, para ensinar na sua igreja. Muito bom. Use a escola bíblica para fazer isso. E também, esse livro ele tem como objetivo trazer uma jornada individual e congregacional em direção ao avivamento. Também é um guia, esse livro é um guia bíblico para a purificação diária. Hoje nós vamos falar sobre o apêndice B desse livro. Vai das páginas 142 até a página 171. É claro que a gente não vai ler todas essas páginas, né? Nós vamos apenas resumir aqui hoje, não vamos mais conversar do que propriamente ler, mais ler. A gente vai ler também. Bom, vamos lá. Deixa eu começar a ler aqui esses dois parágrafos aqui, depois estaremos dando continuidade. Hoje estou muito feliz por ver o interesse crescente da purificação profunda e nas assembleias solenes. Embora seja uma pequena minoria de realmente esteja buscando a santidade, tenho que admitir que essa minoria está crescendo rapidamente. Isso dá muita esperança, pois a santidade, a pureza, o arrependimento deve proceder a avivamentos genuínos. De fato, podemos juntar um grande número de pessoas que ficam orando até que fiquemos com os rostos cianóticos, mas sem arrependimento profundo, nós não veremos um avivamento arrebatador. A oração só é poderosa se provém de pessoas com coração limpo. Antes de tudo, né, sabendo que a oração é o produto principal ou essencial para o avivamento. Não existe avivamento sem oração. Ele é o produto principal. Se a igreja não ora, se os líderes não oram, se o povo não ora como deve orar, não vão nunca entender. E essa oração também ela deve ser feita, como nós lemos aqui, com um coração puro. Então isso quer dizer que, antes de tudo, meus amados irmãos, nós precisamos trabalhar com o nosso coração. É como diz ali o sábio Salomão, né? Aí em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele provém a fonte da vida. Tudo vem do coração. Todas as nossas áreas. Tem um ditado que diz que a boca fala que o coração está cheio. Essa é uma pequena realidade, né? Do que realmente do que é o coração em forma. É como Jesus falou, quando lá eles estavam, os fariseus discutindo, né? E falando, olha, eles não lavam as mãos para comer. Aí Jesus disse, olha, né, vocês têm que se preocupar, não o que entra, né? É o que sai, né? O que sai, né? Porque ali no coração é quando sai coisas que a qual não deveria fazer. Então nós temos que, ele falou que vamos purificar o coração, tão preocupado com liturgias, preocupado com rituais e esquecendo principalmente de limpar os corações. Tanto que a nossa próxima obra, né, vai ser mãos limpas e coração puros, em coração puro. Então, a gente vai falar muito sobre isso aí, né? Sobre a questão de purificação. E oração é isso, né? Oração é isso. Aí fizeram uma pergunta, está aqui no livro, perguntas que o Dr. Gregory Friesen, ele recebe
de lideranças. É da seguinte forma: como podemos, né, liderar nossa congregação ao arrependimento verdadeiro e ao avivamento? Como podemos conduzir eficazmente as ênfases de purificação e assembleias solenes? As assembleias solenes, elas são muito importantes, né? Importante. Não importa os dias que vai ser, um dia, uma semana, 15 dias, né? Isso depende muito da estrutura que vai ser feito isso. Hoje, infelizmente, os nossos dias estão tão agitados, a não ser que pegamos uma turma aí que entra de férias, de uma forma com uma férias no mesmo mês, e aí chama a turma para poder passar as férias lá num encontro em algum lugar, somente Deus, somente obra, somente as coisas de Deus falando, não tem celular, não tem televisão, completamente fora de qualquer questão social. Seria muito bom, e é muito bom. Inclusive, amados, eu tenho orado muito a Deus para Deus nos dar essas condições de nós fazermos esse trabalho também. Esse trabalho é um trabalho muito importante, né? E nós falamos aqui nesse livro sobre 7 categorias de pecado. E sabemos que a semana tem 7 dias. Podemos muito bem usar esses sete dias para cada dia nós discutirmos ou falarmos sobre pecados capitais, as categorias de pecado. E trazermos para a igreja a conscientização do que deve fazer, como é que vamos reagir, como é que vamos vencer esses pecados, essas coisas que envolvem o povo de uma tal forma que os afasta de Deus. Não falamos. Oração só tem eficácia se o coração está limpo, se o coração está purificado. E por isso a gente tem que trabalhar em cima do nosso coração. Acredito eu que não adianta querer fazer um trabalho desse antes de nós prepararmos o povo para isso. Tanto que os modelos que aqui no livro são mencionados são justamente esse. O modelo número 1, ele fala assim, uma noite de assembleia solene com 2 semanas de preparação individual. Quer dizer, ele pega 14 dias de preparação para poder, na semana seguinte, né, no 15º dia, e ali fazer a reunião, onde essa reunião, segundo aqui, pode ser o dia todo. Nós temos aqui, né, 12 passos que poderiam utilizar nessa reunião. Eu queria ler esses 12 passos. Primeiro passo: antes da assembleia solene ser convocada, o pastor e staff ou o diácono deve buscar em oração a vontade de Deus quanto à data. Segundo passo: do momento em que a assembleia solene for anunciada até a sua conclusão, os líderes da igreja devem gastar muito tempo em oração para que a congregação leve isso a sério. Está entendendo aqui? É liderança, a prioridade sempre é a liderança. Se a liderança não tomar uma atividade, se a liderança não tomar uma iniciativa, né, tanto que ela tem que estar em oração antes de tudo isso. Vamos para o terceiro passo. O pastor e os líderes da igreja devem promover pelo menos um período de 2 semanas de purificação como a prioridade principal em toda a igreja. Aí vão lá, são 2 semanas de preparação, são 2 semanas que você vai trabalhar com a igreja antes dessa assembleia solene. Quarto passo: escolha a noite para a assembleia solene e comece a preparação espiritual através desse material pelo menos 2 semanas antes da noite da assembleia. É como falamos, nós temos aqui um material muito bom que você pode utilizar na sua igreja. Então, por isso, nós estamos aconselhando você para isso, né? Estamos aqui, se você não souber onde vai adquirir esse material, eu quero ajudar você. Não estou aqui fazendo propaganda da determinada igreja que nos fornece isso, que a qual nós sempre compramos com ele. Não é propaganda. Ao contrário, esse material aqui, ele, segundo eu tenho lido aqui, ele não tem fins lucrativos, né? Por exemplo, se você pegar aí uma remessa
de um montante bem grandão, você vai pagar um valor muito mínimo, muito mínimo. Eu pago R$ 15 aqui porque eu compro só 2 livros só. É para mim e para a irmã lá da igreja. O restante da igreja ainda não se interessou ainda em se habituar nesse processo, né, de estudo bíblico. E esse é um problema muito sério quando a igreja não abraça a ideia. Aí você tem mais dificuldade de você trabalhar, né? Mais dificuldade de trabalhar. Mas de contrapartida, também não vou também julgá-los, porque eles também ainda estão começando agora os seus processos espirituais. Mas eu fico feliz porque pelo menos temos aí a irmã que está nos ajudando aí com conhecimento. Vamos lá. Quinto passo. Distribua um detalhado manual de purificação, retrosantidade, para que todos os membros ativos, desde o adolescente até os adultos. Isso procura englobar todos, colocar todos envolvidos nesse trabalho, né? Sexto, desafie o seu povo a estudar o material todo em oração antes da Assembleia Solene. 14 dias, né? Para eles lerem esse livro. Em oração, né? Esse é o ponto importante, para que o produto do avivamento, ele é a oração. Se não tiver oração, não há como haver avivamento. Sétimo, inste o seu povo a se arrepender dos pecados que Deus lhes revelar através das Escrituras e do guia de purificação, né? Vamos procurar levar eles aí. Aí nós temos, inclusive, né, os vídeos aí para ajudar você, tá bom? Dê atenção às listas de pecados corporativos da igreja. Inclusive nós temos temos a playlist do Liberando o Fluido do Avivamento, que você também pode dar uma verificada, que lá nós falamos de 24 obstáculos que impedem o fluir do avivamento. Esse livro também poderia muito bem também ser utilizado aí para poder. É por isso que tem uma sequência. Eu coloquei ele primeiro, esse aqui segundo. Não sei se esse é o processo lá, mas é o que Deus colocou no meu coração de colocar aqui, né? A forma de você galgar uma vida de purificação com Deus. Aí nós temos aqui algumas coisas, né? Os típicos, como o pecado corporativos, que ceder ao pecado e não declarar toda a verdade a Deus, desunião e disputa, que é a falta de comunhão, tolerar a imoralidade da liderança e dos membros, não ter oração como prioridade principal, falhar na evangelização e nas missões, ser infiel a Deus nas finanças, que é a contribuição insignificante, orgulho e competição com as outras igrejas, e também estamos... Inclusive nós temos isso lá no Liberando no Fluido do Avivamento, tudo isso aqui, né? Falta de cuidado com os doentes, sofridos e idosos, ser morno e complacente. Então, está aí alguns tipos de pecados corporativos que precisa ser solucionado, né, e estipado ou expulso das nossas vidas. Vamos lá. O nono passo. Os líderes devem estar desejosos de confessar e abandonar suas deficiências específicas, né? Os líderes, nós temos que levar isso muito a sério, né? A confissão e o abandono de algumas deficiências que a qual nos impedem de prosseguir. 10º passo. Encoraje o seu povo a jejuar durante uma refeição a cada dia e, se possível, gastar esse tempo em oração e purificação. Nós explicamos aqui, em alguns pontos aqui, sobre a questão do jejum, né? Jejum sem oração não é jejum, é falta de... só vai parar, só não vai comer. Então, gastar esse período, você vai pegar ou o almoço ou a janta, você não vai fazer nenhum dos dois, um dos dois, né? E também vai pegar esses momentos e vai fazer isso em oração, né? Em oração e purificação. Primeiro passo,
Na noite da Assembleia Solene, cancele outras atividades e se prepare para uma reunião de 2 ou 4 horas de duração. Né? Não é pouquinha coisa não, tem que, né, tá ali, sabe, disponível de 2 a 4 horas ali. Vamos para o último passo? 12. Ore a respeito do formato da liderança desse evento. Isso é, preparar pessoas que venham estar também preparadas. Por isso que a purificação, a preparação dos líderes antes é muito importante. Porque a liderança, ela vai começar, vai entender e vai colaborar com isso. Bom, nós temos aqui, né, o exemplo das reuniões de assembleia, né? Nunca se esquecer que a exposição bíblica ela é importantíssima, né? A oração de forma de confissão é importante. Você vai ler isso na sua casa. A gente não vai ler isso aqui não, senão modelo número 2, né? Um dia de assembleia solene com 2 semanas de preparação individual, né? Então, ele também aqui fala sobre isso. As preparações, aí usa os 7 categorias de pecados, a qual nós falamos. Aí no terceiro modelo, é a chamada para 40 dias purificação e renovação espiritual. Aqui nós vamos falar sobre 3 estratégias para período de purificação de 40 dias. Vamos ver aqui. Primeiramente, líderes da igreja encorajam membros individualmente a participar de um processo de purificação e renovação durante 40 dias. O que é? É você ficar 40 dias ali focada no trabalho de purificação, de renovação. Aí você vai ficar 40 dias. Então, na verdade, a gente tem que criar hábitos. Quando você vive esporadicamente, você não cria hábitos. E aí o pecado ele vem, os erros eles são cometidos de uma forma tão espontânea que você nem percebe. Mas quando você cria hábitos, você vai praticamente detonar isso tudo. Você vai saber lidar com as adversidades, vai saber lidar com o pecado, vai lidar com as tentações e assim, etc. Então é muito importante esse negócio aqui, tá? Esse ponto aqui é importante. Você está envolvido 40 dias focado na purificação e renovação. Temos aqui a segunda estratégia. Toda a igreja é convocada pelos líderes por um período de 40 dias de renovação. Então a igreja se convida, toda a igreja. Durante 40 dias a igreja vai estar focada nisso. Hoje em dia nós temos aí os grupos de WhatsApp, né? Aí não seria viável usar muito o celular, mas aí você utiliza ele porque também não podemos ficar muito distante disso, que nós temos também nossos familiares. E nesses 40 dias nós estaremos aí trabalhando com a igreja, né? Reunir com a igreja no horário tal para ouração, horário tal para poder ler a palavra, né? Temos aí algumas estratégias, temos alguns aplicativos que você pode reunir toda a igreja num sistema só. Bom, tudo coisas que a gente pode utilizar para esses fins. E a terceira estratégia é convocação para um período de 40 dias de purificação, precedendo a reunião do despertamento espiritual ou a assembleia solene para toda a igreja. E aí que entra a parte importante. Você leva a igreja 40 dias de preparação, olha só interessante, né? Focada, tema e etc., todos os dias, se focando nisso. E aí você prepara a igreja para isso. Deixa eu ler aqui essa parte que eu sublinho aqui, que eu acho interessante. É incrível ver que as igrejas programam conferências anuais ou a cada 2 anos sem absolutamente nenhuma preparação, purificação do seu povo. Não é de se espantar que essas conferências programadas raramente se tornam despertamentos verdadeiros. Em última análise, não é bíblico tentar realizar conferências
despertamentos espirituais e cruzadas evangelísticas sem um processo prévio de purificação e arrependimento. Feitos desta maneira, a ênfase em purificação da igreja será superficial e incompleta. Temos tendência de atenuar a questão de purificação e arrependimentos sérios. Porém, quando os grandes eventos são precedidos de intensa oração e purificação, Deus prova que Ele pode sacudir cidades inteiras. Períodos de purificação e oração também devem preceder momentos de grandes decisões da igreja ou intensas iniciativas evangelísticas. Você também deve considerar um período de purificação especial em tempos de ataques satânicos. A purificação deve certamente ser feita quando Deus disciplina ou retém as suas bênçãos. Amigos, quando nós retornamos aos padrões imutáveis de Deus, quanto à purificação e arrependimento, nós veremos novamente a nação ser varrida por provamentos e inundada por conversões e respostas e esforços evangelísticos. Enquanto fazermos do nosso jeito, não veremos. Aí você pode, de alguma forma, pensar como eu, por que o nosso Brasil está tão com muitos problemas? Eu vejo lideranças, amados, discutindo problemas políticos, fazendo, postagem política, se envolvendo com essas falcatruas que eles estão vivendo aí. Eu, particularmente, fico triste com algumas coisas sobre isso, também fico triste com o governo quando comete alguns erros. Mas nosso papel é orarmos, ou pedimos Deus para dar uma solução nisso tudo. Mas para isso acontecer, nós precisamos de estar na posição de Deus. A igreja precisa estar nessa posição. A igreja não foi chamada para viver o reino desta terra. Nós fomos chamados para vivermos o reino de Deus. Esse talvez seja o problema. É lembrar desse detalhe. Se nós formos ler o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, nós vamos aprender isso. Eu conclamo toda a igreja, eu conclamo todos os líderes para poder juntos fazer uma leitura bem minuciosa, cuidadosa, exegética e hermenêutica desses 3 capítulos. Faça isso, estudem de uma forma bem profunda. E procuro não é ler também esses 3 capítulos e colocar e olhar para a falha das pessoas, não. Inclusive lá fala também sobre isso, sobre o cisco, né? Dos olhos dos outros. Né? Não é isso, você tem que ler para você. Na verdade, nós precisamos ler a Bíblia para nós, e não para as pessoas. Precisamos ter que estudar a Bíblia não para as pessoas, tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia para nós resolvermos o nosso problema. Enquanto nós estivermos com a mentalidade que eu tenho que pregar para as pessoas se converterem, eu estou perdendo tempo, porque eu tenho que primeiramente pregar para mim converter, né, dos meus erros, das minhas filosofias que talvez não estejam coerentes com a Bíblia, não estejam andando conforme Deus quer que nós andamos. Nós precisamos fazer essas autoavaliação. E é o que está faltando hoje. Né? Se a igreja precisa varrer esse mundo, mas a única forma de varrer esse mundo é com o poder de Deus. Querendo usar o nosso poder, os pastores querem usar as suas posições eclesiásticas para poder influenciar o governo. Não vai acontecer, amado, só vai trazer problema. Esse não é o papel do pastor, não é o papel da igreja, na verdade. O papel da igreja, me perdoe a minha fraqueza mais uma vez, isso tem me deixado muito triste, até com pessoas do meu convívio, né? Pessoas que usam as redes sociais, quando saiu, para poder ficar falando de política, usando os status do WhatsApp para poder falar mal disso, falar mal daquilo, né, do governo, da política, querem usar os recursos que eles têm para poder fazer. Irmãos, eu fico triste com isso. Meu coração está muito triste com muitas situações desse jeito. Né? Às vezes dá vontade de pedir o Senhor para levar logo a igreja, me levar lá para o céu logo, para poder parar de ver essas coisas e me afastar de determinadas instituições que infelizmente têm levado as pessoas
a incitarem a elas a se envolver politicamente. Política é coisa da terra. Nosso papel aqui é pregar o reino de Deus, pregar o reino do Senhor. E nós temos que pregar para nós mesmos, primeiramente para nós mesmos. Eu fico feliz, fico triste com isso, tá bom? Nós vemos aqui o quarto modelo, que é a conferência de despertamento espiritual, enfocando a purificação e arrependimento. Tudo tem um objetivo, qual é? Arrependimento. Arrependimento. E aí, se não houver arrependimento, aí as coisas ficam mais difíceis, né? Tudo começa. Agora eu lembrei aqui no grego metanoia, né? Arrependimento. E temos aqui um exemplo que, olha, primeiro, exposição intensa das Escrituras nos leva à convicção dos pecados específicos. Exposição da Escritura, pregar de uma forma expositiva. Levar o povo a Deus, levar o povo de Deus a períodos intensos de oração e arrependimento. Esse é o trabalho que nós vamos fazer nesse trabalho de conferências. Temos aqui, pelo menos, deixa eu ver aqui, 5 passos práticos para a realização de séries de conferências de despertamento. Primeiramente, marque uma data distante, o suficiente para me permitir várias reuniões de oração preparatórias. Tudo se faz com oração. Segundo, desafie todos os membros ativos ao estudarem em oração o manual de purificação abrangente antes da conferência. É isso aí, vou estudar esse manual aqui, principalmente esse material aqui, que é um material que tem ajudado muito. Terceiro, durante o período da preparação das conferências entre si, motive o seu povo a jejuar pelo menos 2 durante uma refeição para gastar esse tempo em oração e purificação bíblica. Nós já falamos sobre isso. Pelo menos, vai lá, escolhe uma das refeições para você não mais comer e estar nesse momento de oração. Jejum é assim, você jejua, você não come nada, você está ali naquele período em oração focado no objetivo que é o jejum. Vamos lá. 4. Cada noite o pastor ou convidado pregará sobre uma das 7 principais categorias do pecado, né? A gente vai falar sobre esses assuntos, pregar sobre esse assunto. Você vai lá, usa esse recurso. Nós temos aqui sobre 7 categorias de pecado para poder pregar na igreja. E quinto, o pastor deve usar as escrituras do manual de purificação para elaborar seus sermões, assim como para liderar os períodos de purificação e arrependimento. Aí você usa aí esse modelo aqui, que é muito interessante, para você trazer para o povo. Bom, vamos para o quinto e último modelo, que é grupos de discipulado com ênfase em purificação e arrependimento. Enfrentamos hoje uma urgente necessidade de fazer o povo a retornar ao discipulado dinâmico e transformador. Pode haver, de fato, um discipulado verdadeiro sem a inclusão de uma ênfase profunda de purificação e oração? Eu creio que a resposta exatamente seja não. Não existe nada que venha fazer sem oração e sem arrependimento. O cerne do crescimento é a exposição diária das Escrituras que sondam cada área das nossas vidas. Assim, nossos corações, as nossas orações e estratégias evangelísticas terão poder que move as montanhas, quando elas são utilizadas dentro dessa questão da exposição diária da Palavra de Deus. Nós temos um canal chamado Instituto Didascalo. Esse canal ele é exclusivo para discipulado. Nós temos 5 livros, 5 cursos, né? E nós demos ali na primeira, que chamamos de primeira fase, que é conhecendo Deus, fazer sua vontade, a mente de Cristo, em missão com Deus, batalha espiritual e liderança de Jesus. Nesse exato momento nós temos a playlist das 5 já prontas. Então por isso você vai lá e entra, mas estude de forma gradativa, bem começando com conhecendo Deus, depois a mente de Cristo, depois missão, depois batalha, depois que sim, liderança. Se você obedecer essa escada,
Eu acredito e afirmo para você que você vai crescer de uma forma poderosa diante do Senhor. Faça isso. O retorno à santidade foi planejado propositalmente de modo a se adaptar a pequenos grupos de estudo de oração, a poder quase inagonável em pequenos grupos de estudos de oração. Além disso, você que tem a escola bíblica, também você pode fazer isso nos seus pequenos grupos aí, trazer esta matéria para eles. Bom, meus amados irmãos, eu acredito que nosso objetivo ele foi alcançado e eu queria terminar aqui lendo a palavra de Joel e a palavra de Oséias, que está dentro do livro aqui na última página. Mas disso, deixa eu ler essa conclusão aqui. Há muito tempo esquecemos que Deus é indescritivelmente santo. Porém, agora mesmo, Ele está chamando-nos de volta para Ele. E o arrependimento profundo. Podemos realmente continuar com a igreja do jeito que está? Aí ele fala aqui, vejamos que o exemplo dos Estados Unidos, onde esse país estará em alguns anos se um grande despertamento não varrer toda a nação. O Brasil está incluído. Nós estamos finalmente começando a entender que a nossa principal resposta não é somente uma estratégia melhor. Se nossas estratégias pudessem fazer um despertamento impetuoso, os Estados Unidos, como também o Brasil, teriam visto há muito tempo um avivamento da história do mundo. Mas apesar de uma explosão de 50 anos de novos programas e estratégias, temos visto o maior colapso moral e a maior estagnação do número de batismo na história americana e brasileira. O número de pessoas batizando não é isso que estamos pregando. Não adianta querermos colocar lá um número assim de 10, 20, 30, 40, 100 pessoas batizando. A pergunta que eu gosto de fazer, elas realmente estão cientes do que significa o batismo? Elas estão batizando com consciência? Ou elas apenas estão batizando para poder ingressar ou adquirir um cartão de membro? Queridos irmãos, a situação é bem difícil mesmo. E lamento por isso. Eu estou incluído no meio também. Estou incluído nessa turma de todos nós que estamos precisando voltar ao primeiro amor. Eu entendi agora. E agora nós entendemos porque Deus falou lá para a igreja de Éfeso: você faz tantas coisas, só lhes falta uma coisa: voltar ao primeiro amor. Justamente isso. Isso é o avivamento. A igreja faz tanta coisa, é tantos programas, é tantas atividades, esquecendo do principal. Eu queria terminar aqui com essas duas passagens. Diz o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se ao passar deixe uma bênção. Joel, capítulo 2, versículo 12 a 14. Temos aqui em Oséias, capítulo 10, versículo 12 também. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, e façam sucos no seu solo não arado. Pois é a hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Tá aí, meus queridos irmãos, mais uma oportunidade que Deus tem nos dado de podermos estar aqui falando sobre esses assuntos. Acredito eu que se nós levarmos tudo que nós falamos aqui a sério, estou falando comigo primeiramente,
nós vamos chegar ao objetivo que Deus quer que cheguemos. Eu particularmente vou dar uma pausa agora referente a esses estudos e depois voltaremos com esse estudo aqui, né? Vamos ficar 40 dias aí, né? Um mês e 10 dias sem mexer com nossos canais, né? Tanto o canal aqui, esse que estamos falando, e todo o outro canal, Instituto Didascalo. Então vou dar uma pausa nisso tudo para podermos fazermos algumas reflexões e algumas análises, né? E depois voltaremos a falar sobre mãos limpas e coração puro, que é nosso próximo material, a nossa próxima obra. Vamos falar aqui, ok? Aguardo que você pense sobre tudo que nós estamos falando aqui. É necessário, é de suma importância você voltar para Deus, voltar para o Senhor, tá bom? Daqui a 40 dias, mais ou menos, estaremos voltando novamente aqui. Acredito eu que no dia, nosso último domingo vai ser dia 29 de setembro, tá bom? No primeiro domingo de outubro estaremos retornando a nossa escola bíblica aqui no nosso canal, tá bom? Porque eu não lembro agora como vai ser aqui a semana, né? Não estou aqui com o calendário, mas é a semana seguinte, 29 domingo, né? Estaremos e depois na primeira semana de outubro estaremos voltando novamente aqui com a nossa escola bíblica. Deus te abençoe. E se você quiser ainda, tem um tempo ainda, eu não vou utilizar as redes sociais, nem vou olhar o YouTube não, tá, amados? A partir de hoje. Então, se você tem a mensagem, eu dou ainda 2 dias para você me mandar uma mensagem para a gente poder conversar alguma coisa, ok? Mas se não for, a gente vai ficar um tempo aí sem mexer com o YouTube, tá bom? Deus te abençoe, tá bom? Desde aí até a próxima aula, até a primeira semana de outubro, ok? Com a obra Mãos Limpas e Coração Puro. Essa obra aqui a gente vai falar em outras aulas, em 12 aulas. Serão mais 3 meses de estudos, né? Então vamos lá falar outubro, novembro e dezembro. Aí vamos fechar em dezembro, né? A nossa escola bíblica com Mãos Limpas e Coração Puro. Deus abençoe. Até outubro, em nome de Jesus. Amém.